diante da Tua presença, que agora é momento de calma, momento de introspecção, momento de dirigir o nosso pensamento a Ti, Senhor Deus, que és um Deus presente, que és um Deus que cuida de nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, leiamos o que Deus tem a nos dizer no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 10a. Versículo 10a. Faz muito tempo que eu não vejo esse tipo de referência a um versículo, né? A parte do versículo 10a ou 10b. Significa que a gente vai ler só uma parte, só a primeira parte do versículo. A outra segunda parte não, né? Então nós vamos ler de Êxodo 20, do versículo 1 até o versículo 10a. Só a primeira parte do versículo, né? Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Até aí eu considero como parte A, né? Pode se assentar, irmãos. Nós estamos estudando esta parte na Escola Bíblica Dominical. Aqueles que vieram sabem que foi isso que aconteceu. Foi uma manhã muito proveitosa. Estudamos este texto bíblico e alguns outros que eram referentes a esse mesmo texto. E as pessoas participaram, quem quis falar, falou, quem quis perguntar, perguntou. E foi uma manhã muito gostosa na presença de Deus. Não foi, pastor? O pastor foi o nosso professor. Não me deixa mentir sozinho. Não, foi bom, foi muito bom, né? Vamos louvar esse nosso Deus que é tão amoroso e tão cuidadoso de nós.
Trem bom no mundo é ser crente, né? Eu gosto. Brincando. Durante o próximo hino, irmãos, Descansando, do cantor cristão, hino número 314, aqueles que sentirem em seu coração que devem colaborar com a obra de Deus, este é o momento. A igreja já está acostumada a ofertar através do Pix. O Pix é o CNPJ da igreja, que está escrito nesses cartões amarelos que estão aí em alguns bancos, né? Então, quem quiser pode fazer a contribuição através do Pix, ou então se dirigir aqui ao gasofilácio e deixar aqui a sua oferta. Hino Descansando, o cantor cristão, número 314. Consolação
eu estou descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Quantas crianças há no culto hoje? Luísa, quem mais? Luísa. Vamos orar pela Luísa? Vamos? Vamos orar pela Luísa. Eu quero pedir à vovó da Luísa, a vovó da Luísa, que venha orar pela Luísa. Oh, glória. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, para Te agradecer, Senhor, por todas as crianças da nossa igreja, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque cada família representada tem trazido as crianças, Senhor. Obrigada pela vida de cada professor, de cada professora, Pai, que ensina as crianças na linguagem delas, Pai, para que elas possam entender bem melhor, meu Pai. Senhor, que elas sejam sementes verdadeiras, né, no coraçãozinho delas, Senhor. Que essa semente seja plantada, Senhor, e o coraçãozinho delas seja uma terra fértil, meu Pai. Senhor, eu Te agradeço por todos os bebês da Tua igreja também, que eles possam, Senhor, continuar vindo à Tua casa, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Obrigada por todos os irmãos e as irmãs, pela compreensão, Senhor, que nós sabemos que as crianças às vezes fazem barulho, meu Pai, mas muito obrigada, Senhor, obrigada pelo privilégio, né, por nós estarmos aqui, pelas crianças que já cresceram, que se tornaram adolescentes na Tua casa, meu Pai. Nós Te agradecemos imensamente, Pai. É que nós Te agradecemos de coração, em nome de Jesus. Amém. Em seguida, o louvor Descansarei. Logo após esse louvor, eu passo a palavra para o pastor Otaviano, que procederá o momento de intercessão pela igreja e já a mensagem. Vamos ficar em pé, irmãos, para nós louvarmos com este último louvor. Os irmãos perceberam que os louvores de hoje todos falavam de confiança e de descanso. E como eu recebo a mensagem antes de todo mundo, porque o pastor manda, não por outro motivo, mas para que a gente projete, a mensagem também vai falar sobre proteção, sobre cuidado de Deus. E não existem coincidências para Deus. Então eu creio que se Deus colocou no nosso coração esses louvores que falam de descanso e de confiança, e também colocou no coração do pastor essa mensagem, é porque Deus quer nos ensinar a confiar e a descansar. Amém? Então vamos louvar ao Senhor.
Não vai orar por mim? Irmãos, o nosso pastor pediu oração, pediu que a igreja ore por ele. Vamos orar, irmãos? Vamos orar pelo nosso pastor? Ele pediu. Vamos ficar de pé, vamos nos dirigir ao nosso Deus, né? Luísa vai orar também, já está orando. Olha lá, já está de pé, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, ó Deus, assim como vários e vários outros cristãos, servos Teus, estiveram diante de Ti. Estamos, ó Pai, Te pedindo, Te implorando, querendo a Tua bênção, ó Deus, sobre o nosso pastor, o pastor desta igreja, o pastor Otaviano. Ó Pai, que Tu dirijas a vida dele, que Tu administres a vida dele, que Tu consoles o espírito dele nas dificuldades, que Tu estejas, ó Deus, com o coração, com a mente dele, para que ele sinta, Pai, a Sua presença constante, ó Deus, para que ele sinta, ó Deus, que as decisões que ele toma vêm de Ti, ó Pai, para que ele sinta, para que todos nós, ó Deus, sintamos quão bom é ter a Sua direção, ó Pai, através da ação do pastor Otaviano. Que todos nós, ó Deus, possamos colaborar de bom grado, de bom coração, com as decisões que vêm de Ti, ó Deus, e que são trazidas pelo irmão pastor Otaviano. E assim é, ó Pai, não porque nós creiamos que haja algo mágico, poderoso nele, não é isso. Tu sabes, ó Deus, que é porque nós cremos em Ti. Nós estamos pedindo a Ti, Senhor. Diriges, ó Deus, esta igreja. Diriges, ó Senhor, as nossas vidas através da vida do pastor Otaviano. Louvado seja, ó Senhor, por tudo que Tu nos dás constantemente. Louvado seja, ó Deus, pela direção do pastor Otaviano nesta igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos passar. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Não pode assentar. Final do mês eu estarei fazendo uma cirurgia. Os irmãos orem para que dê tudo certo a cirurgia. Nós vamos ter um momento de oração, pedir a Deus que nos ajude. O título da mensagem hoje é sobre o cuidado de Deus. E nós temos que pedir sempre pela proteção, pelo cuidado de Deus, da nossa vida, da nossa família, do nosso país. E agora a gente tem que estender a nossa oração para o mundo inteiro. O mundo está precisando da ação de Deus. Acompanhe comigo, irmãos, este momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te agradecer por esse momento gostoso de comunhão contigo, de oração, de comunhão contigo, meu Pai. Muito obrigado, porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor atende segundo a Tua vontade. E somos gratos por conhecer o Senhor. O Senhor se revelou a nós, o Senhor marcou um encontro, o Senhor nos chamou e aqui estamos, e estamos felizes por conhecer o maravilhoso plano de salvação, por conhecer o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Deus, nosso Pai. Em primeiro lugar, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, para que a nossa oração chegue até o Teu trono de graça. E na sequência já Te agradecer, ó Pai, porque são muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado porque o Senhor tem restaurado, o Senhor tem acalmado, o Senhor tem protegido, o Senhor tem cuidado de nós.
Obrigado, Senhor, pela recuperação da irmã Maria José, que já está conosco aqui, Senhor. Obrigado pela recuperação do Tonhão, Senhor, do pé e do dedo, Deus, daquele acidente. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela cirurgia do Davi, ó Deus, que correu tudo bem nesta manhã. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, meu Pai. Nós queremos continuar contando e confiando com o Senhor em tudo que acontece na nossa vida, Pai. Te peço por essa cirurgia no final do mês, que dê tudo certo, Senhor, que o Senhor conduza os médicos na direção certa, para que tudo ocorra de acordo com a tua vontade, que é boa, é perfeita e agradável, Pai. Queremos te pedir, ó Deus, por todas as famílias aqui da tua igreja, Senhor, que o Senhor dê a cada dia mais união, compreensão, amor, perdão entre as nossas famílias, Senhor, internamente, porque nós glorificamos o teu nome pela existência da nossa família, Pai. Queremos te pedir, ó Deus, pelo irmão Antônio, que também precisou ir para o hospital, não estava bem, mas que o Senhor o conduza da melhor forma possível, meu Pai. Senhor, nós queremos te pedir pelo nosso país, que o Senhor esteja trazendo paz, dando sabedoria àqueles que governam sobre nós, meu Pai, para que possam fazer o melhor para esse maravilhoso povo do Brasil. E também queremos te pedir, ó Deus, que a tua mão poderosa esteja dirigindo este planeta, este mundo, ó Deus, de muita polarização. Queremos paz, ó Deus, para o mundo inteiro. Estamos começando um novo ano e queremos realmente que seja um ano de paz, de compreensão, um ano de mudanças, mas que ocorra tudo em paz, meu Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai. E que o teu povo possa continuar firme, Senhor, independente de tudo que acontecer, possa continuar confiando no Senhor, possa continuar te amando, te obedecendo, te respeitando, fazendo sempre o teu querer, meu Pai. Agora eu te peço, Senhor, pela mensagem que o Senhor já colocou no meu coração, e que o Senhor coloque no coração do teu povo nesta noite, pois sabemos que é uma palavra de cuidado, é uma palavra de conforto, é uma palavra que certamente dará descanso para as nossas almas, meu Pai. Muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, Pai. Obrigado porque a tua palavra é o centro desta igreja, é o centro da nossa vida, e nós devemos sempre pautar por ela, pois ela é a tua palavra. Fale conosco, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, quero convidar todos a ficarem em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7, apenas um versículo. Pedro 5,7. Eu vou ler, depois nós vamos todos repetir
esse versículo, 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos todos juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando, irmão, lançai, ordem, lance, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem dado provas de que tem cuidado de nós, de vós e de nós. Podeis assentar, meus irmãos, que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Eu estava ali cantando, irmãos, eu nunca vi um louvor tão próximo da realidade como o de hoje, que nós cantamos no calor desse lugar, vamos nos derramar, quase derreter, mas derramar. Louvor bem a calhar mesmo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós. Isto é uma realidade, isto é uma verdade, que Deus realmente tem cuidado, e tem provado, tem demonstrado isso, que Deus realmente cuida de nós como um pastor, que cuida de um rebanho, e que muitas vezes tem que individualmente nos pegar no colo. Deus é assim, é esse pastorzão que cuida de nós. Às vezes nós nos sentimos apenas um no meio da multidão. Não sei se vocês já se sentiram assim. Você olha, vê na internet, vê na TV, você vê nas ruas uma multidão, e aí você pensa: eu acho que eu sou apenas mais um. Aí é que a gente se engana. Para Deus, nós não somos mais um, nós somos especiais, porque Ele não olha para nós assim como a gente olha para todo mundo. Ele olha individualmente. Não sei como Ele faz isso, mas Ele olha individualmente. Ele conhece cada um de nós. Se eu fosse para pedir para cada pessoa aqui falar um pouco da sua vida, a gente no final do culto escreveria um livro, porque cada um de nós tem uma história. Atrás de cada ser humano há uma história, há experiências com Deus, experiências de vida. Há um histórico muito grande atrás de cada pessoa. E Deus, Ele conhece cada detalhe. A Bíblia diz que Ele conhece até a quantidade de cabelo que a gente tem na cabeça. Até isso. Como é que pode? Eu que tenho pouco não consigo contar os poucos que tem. Imagine o Ege, por exemplo. Você não vai saber. Não, mas Deus sabe. Sabe quantos cabelos temos na cabeça? Gente, é Deus, só Deus. Então Ele conhece individualmente cada um de vocês. Ele sabe o que vocês pensam, Ele sabe o que vocês gostam de comer, Ele sabe até do que vocês estão precisando. Ele sabe dos que vocês estão querendo também, mas Ele também sabe do que vocês estão precisando. E Deus nos olha como se fôssemos únicos no mundo, porque antes de você existir, antes de você vir a esse mundo, já existia um plano para a sua vida, um plano escrito seu nome, seu nome existia já antes de você nascer. A sua história, que ainda seria escrita, Deus já sabia. Deus já tinha lido o livro que seria a sua história. Então por isso que você é muito importante para Deus. Deus conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Deus conhece tudo. E por que Deus tem esse cuidado de nós?
Por quê? Tem razão, tem motivos para Deus cuidar de nós. Um deles é que nós somos os seus filhos. Você já viu algum pai tratar mal o seu filho, descuidar do seu filho, deixar sem alimento, deixar sem vestimenta, não providenciar um lugar para abrigar? Não tem. Nós somos filhos de Deus e Ele age assim, Ele age como um pai, como uma mãe que cuida dos seus filhos. Isaías 49:15 diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ele diz assim: eu nunca me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe que amamenta, que é quase impossível uma mãe que amamenta esquecer do seu filho, mas ainda que ela se esqueça, eu jamais esquecerei de vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos uma grande família e Deus é o nosso grande Pai. É por isso que Ele jamais vai esquecer de nós, vai esquecer de você. Ainda que a gente passa por alguns momentos que a gente fica até pensando assim: será que Deus não esqueceu de mim? Semana passada aconteceu alguma coisa, essa semana aconteceu, será que semana que vem vai acontecer também? Você fica pensando, tanta coisa que aconteceu na minha vida, será que Deus cuida de mim? Será que Deus me ama? Eu digo para você que ama. Deus tem o seu jeito peculiar de nos amar. No decorrer da mensagem você vai até entender por que algumas coisas acontecem, mesmo Deus nos amando, mesmo Deus cuidando de nós. Aliás, faz parte do cuidado de Deus. Tudo que acontece na nossa vida faz parte do cuidado de Deus. Deus cuida de nós porque nós somos seus filhos. E pai e mãe, qual o sentimento que tem para com seus filhos? Ele os ama. Deus cuida de nós porque Ele nos ama. Ele não somente amou, mas também perdoou e nos adotou. Então hoje você pode dizer com todas as letras que você é filho de Deus. Se você já entregou a sua vida para Ele, você já confessou, já recebeu Jesus no seu coração, então você foi recebido por adoção, porque o filho de Deus mesmo é Jesus. Mas nós somos filhos por adoção. Então Ele nos amou, Ele nos perdoou, nos salvou, nos adotou. Nós somos filhos de Deus. João capítulo 1 versículo 11 diz que Ele, Jesus, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus, filhos por adoção. Deus cuida de nós como cuidou daquele filho pródigo, que até em algum momento deixou ele ir. Quem ama até deixa partir. E Ele nos ama como amou o filho pródigo, e que nunca esqueceu, porque o pai do filho pródigo nunca esqueceu do seu filho, e olhava todas as tardes para ver se o seu filho não vinha, até que um dia, para a alegria do pai, o filho retornou. Então Deus nos ama até como um filho pródigo. Deus nos ama e cuida de nós como cuidou de Israel no deserto. Não deixou faltar água, não deixou faltar comida, não deixou faltar direcionamento. Era coluna de fogo, era nuvem, nem direção faltou. Deus cuida do seu povo, dá direcionamento. Deus cuida de nós como Ele cuidou dos discípulos na tempestade. Através de Jesus, Ele acalmou uma tempestade. Quantas
tempestades, Deus tem aplacado, Deus tem amenizado na nossa vida. Se a gente for contar aqui também dá um livro. Se a gente for contar quantos livramentos, quantas tempestades Deus nos livrou o ano passado. Muitas. E tem livrado. Muitos livramentos. Então, assim como Jesus livrou os discípulos da tempestade, Deus nos livra diariamente de tempestades. Deus cuida de nós como Ele cuidou da filha de Jairo. Como Ele fez, como Ele cuidou da filha de Jairo, que já estava praticamente perdido, e de repente surge uma luz no fim do túnel, surge a esperança, e a esperança dá a razão para o milagre, e aconteceu. Deus cuida de nós como Ele cuidou da viúva de Naim. A mulher já era viúva e tinha perdido o seu filho. E aí Jesus olha para aquela mulher com um olhar de misericórdia e cuidou dela. De que forma? Restaurou a vida do seu filho, deu vida. É o que Deus faz conosco, nos dá vida. E a cada dia que a gente acorda, a gente deve agradecer: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por eu estar respirando. Deus cuida de nós, dando esse fôlego todo dia para nós. Aliás, Deus cuida de nós até quando você estiver dormindo, sabia? Quando você está dormindo, você pensa que Deus não está cuidando, que Ele está dormindo, e nós sabemos que Deus não dorme, mas Ele está cuidando de você, está preparando até o dia seguinte. Ele sabe o que vai acontecer. É uma cirurgia, é o seu trabalho, é uma questão difícil que precisa ser resolvida, e que você não sabe nem como resolver, mas Deus está preparando, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, como um pai que não esquece jamais dos seus filhos. Deus cuida de nós, suprindo todas as nossas necessidades. Mateus 6,8 diz: vosso Pai sabe o que necessitamos antes mesmo de lhe pedir. Mateus 6,8. Então Deus conhece, antes de você pedir. É lógico que Deus quer que você ore, peça, porque Deus quer trazer você para um relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. E então é por isso que a gente precisa orar, buscar a face do Senhor, falar aquilo que Ele já, mesmo que Ele já sabe, mas Ele quer ter um relacionamento com você, e relacionamento até mais próximo. Às vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente até se afasta um pouquinho, mas procure durante o dia ter um tempinho para orar, mesmo de olho aberto, mesmo dirigindo um carro, mesmo no transporte público, mesmo trabalhando, um tempinho para conversar com Deus. Quando a gente... Quem almoçou aqui, levanta a mão, hein? Hoje, quem almoçou hoje? Levanta a mão. Amém, pode baixar. Você sabe que foi Deus que deu isso para você, né? Aquele almoço gostoso que você teve hoje foi providência de Deus. O de ontem também foi de Deus. O da semana passada, o do mês passado, o da semana que vem, o do mês que vem, o do ano que vem. Deus é o Jeová Jiré, é o Deus da provisão. Assim como Ele providenciou maná do céu para o povo quando estava no deserto, Ele providencia para nós hoje. Pastor,
eu ganhei com o suor do meu rosto, o salário, e fui lá e comprei arroz, feijão, macarrão, carne e tal. Você pensa que foi você? Foi Deus. Quem deu essa condição para você trabalhar? Quem deu saúde? Quem deu emprego? Foi Deus. A gente pensa que somos nós. Os suprimentos quem dá é Deus, meus irmãos. Não vou nem perguntar, porque eu estou vendo que está todo mundo vestido aqui. Sabe quem foi que providenciou isso? Foi Deus. Vocês estão bem vestidos, bem arrumados. Eu tenho certeza, eu não estava na casa de vocês, mas eu tenho certeza que todo mundo tomou banho aqui. Tenho certeza. Foi o calor dele. Providência de Deus. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E como é importante a provisão, né, irmão? Porque a gente almoça hoje, amanhã a gente já quer almoçar de novo, e no outro dia quer almoçar de novo, para nossa subsistência. Então Deus, Ele providencia tudo, e Ele tira tudo da terra. A carne, o arroz, o feijão, vem tudo da terra. Se Ele quisesse, Ele falava assim: terra, para de produzir. Gente, nós estaríamos em uma situação difícil. Mas o Senhor, nosso Deus, é Deus, é o Jeová Jiré, é o Deus da provisão. Então Ele cuida de nós, dando suprimento. Deus cuida também das nossas necessidades espirituais, materiais, mas também espirituais. Porque palavras como perdão, salvação, vida eterna, alegria, vem de Deus. Vem aliviar nossa necessidade espiritual, livrar-nos da culpa. Olha aqui, que coisa bonita é a gente ficar livre da culpa dos nossos pecados, por saber que alguém tomou o nosso lugar e levou a nossa culpa. Até as necessidades espirituais Deus dá. A nossa preocupação com as necessidades, irmãos, ela é natural, mas o cuidado de Deus chega a ser sobrenatural. Mas Ele fala no versículo que nós lemos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele já tem cuidado de vós. Então essa preocupação exagerada, uma preocupação leve, é até salutar, mas aquela preocupação pesada pode tirar da sua mente, porque Deus vai prover todo dia na sua vida. Sabe por quê? Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Se algo for importante para você, também é importante para Deus. E se alguma coisa é importante para Deus, deve ser importante para nós também. O cuidado de Deus é constante. E a gente às vezes entra numa rotina, num mecanismo. Dormir, acordar, trabalhar, se alimentar, se vestir, tá? A gente entra numa rotina que a gente não percebe o trabalhar de Deus, não percebe o cuidado de Deus. Mas é bom, quando você estiver almoçando, orar antes e perceber que aquilo vem de Deus. Quando você estiver se vestindo, perceber que foi Deus que te deu essa condição de se vestir. Quando você chegar no seu trabalho, mesmo que você vê o seu chefe bravo, mas você agradeça a Deus: Senhor, obrigado porque eu tenho um emprego, obrigado porque eu tenho um chefe. Agradeça. Quando você estiver no trânsito parado, tal, você não fica bravo, fica calmo e agradeça: Senhor, obrigado porque o Senhor me deu um transporte, o Senhor me deu condições de manter esse transporte. Olha,
É o cuidado de Deus. Deus cuida de uma área, irmãos, que é muito importante na vida do ser humano. Deus cuida das nossas emoções. As nossas emoções são tão fortes, irmãos, é um mecanismo que tem dentro de nós, que é tão forte. Quando nós estamos alegres, estamos saltando de alegria, pulando de alegria, é a emoção que está tomando conta de você. Quando você está muito triste por alguma má notícia ou por algo desagradável que aconteceu, você até chora. É emoção, é o seu emocional que está atuando ali. E Deus, Ele cuida do nosso coração, até do nosso coração, até dos nossos sentimentos, da nossa emoção. Deus cuida. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças como águia. Quando você está desanimado, quem vai lá para renovar as suas forças, para te dar um up, te dar uma levantada? É Deus. É Deus que vai lá, porque Ele cuida de nós. Deus não quer ver ninguém triste. E se Ele ver você triste, Ele vai fazer o possível para levantar os seus olhos e olhar no horizonte, e olhar, e vai mostrar até para você: olha o quanto eu tenho cuidado de você. Porque realmente Deus cuida de nós, irmãos. Ele refaz as nossas forças, assim como a águia. Se a gente confiar em Deus, Ele vai renovar as nossas forças a cada manhã, porque a cada manhã a gente precisa renovar as nossas forças. É tanta coisa que acontece na nossa vida, na nossa família, que a gente fica perplexo. Mas a gente precisa confiar em Deus e pedir a Ele para renovar sempre as nossas forças. Sempre. Porque Deus vai estar sempre presente. Porque eu sei que Deus cuida de nós, porque Ele está sempre presente. Agora a gente precisa sentir também a presença de Deus diariamente. De manhã a gente estava conversando sobre alguns mandamentos aqui da palavra de Deus, né? E um deles era para não fazer imagens de escultura. Porque Deus é espírito, Deus não é um ser materializado. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem devem adorar em espírito e em verdade. Porque Ele não a essência de Deus é espírito. Então a gente tem que agradecer que Ele está presente. Você não vê, mas Ele está presente, te acompanha sempre. E por isso que Ele cuida de nós, porque a presença dEle é constante. Deus cuida de nós restaurando corações partidos. Quantos de nós já não teve essa experiência de sentir o coração quebrado, partido? E Deus vai lá e ajunta os pedaços e rejunta novamente, e nos dá uma nova alegria. É Ele que vai lá enxugar as nossas lágrimas. E quando nós não entendemos o que nós estamos passando, Deus não só entende, como cura, restaura. Deus entende você. Às vezes você vai falar com a outra pessoa, ele vai falar: mas isso aí não é nada, eu não entendo porque você está assim por causa disso. Deus sabe,
é porque Deus dá a devida importância. Às vezes as pessoas não dão a devida importância para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, mas Deus vê e dá toda a atenção possível. Deus conhece a dor que nós não contamos. Às vezes não contamos para ninguém, mas Deus conhece a dor que nós não contamos. Deus conhece o medo que nós escondemos. Não queremos que ninguém saiba que nós temos determinado medo, mas Deus conhece o medo que escondemos. Deus conhece o peso que carregamos. E tem hora que você fala assim: só Deus sabe o que eu passo, só Deus sabe o peso que eu carrego, só Deus. Mas nós devemos lançar os nossos fardos para Deus, lançando a nossa ansiedade, lançar o nosso fardo, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem provado isso já. Deus conhece tudo das nossas vidas. E quando é que Deus cuida de nós? É só os domingos? É só as quartas-feiras? É só aos sábados? Não, Deus cuida de nós em todos os momentos. O Salmo 121:5 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Está tão próximo que é a tua sombra à tua direita. Então o Senhor é quem te guarda em todos os momentos. Deus cuida até da nossa segurança. Aliás, Deus acampa os seus anjos ao nosso redor para nos livrar, nos proteger. Aí você percebe o cuidado de Deus. Deus cuida de nós. Podemos afirmar categoricamente: Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, como eu disse, enquanto a gente está ainda dormindo. Deus cuida de nós quando nós estamos tristes e desanimados e até sem ver luz no fim do túnel. Tem hora que a gente não vê nenhum túnel, quanto mais uma luz no fim do túnel. Mas até aí Deus cuida de nós. Quando a gente pensa que não tem luz no fim do túnel, de repente um holofote aparece e vem na nossa direção. A gente precisava confiar mais em Deus, irmãos. Eu creio que a gente deveria confiar mais em Deus, que a gente não teria túnel, teria iluminação constante, teria luz no fim do túnel, nem túnel. É um exercício que eu preciso fazer e convido vocês também a fazer, a confiar mais em Deus. Por saber que Ele cuida de nós, por saber que Ele cuida de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuida quando nós somos falhos. Se você pensar assim: eu errei, eu falhei, Deus vai virar as costas para mim. Não, até aí, nesse momento, você pensa que Deus te abandonou. Não, Deus continua cuidando de você. É lógico que Ele espera de você um arrependimento, um pedido de perdão e uma retomada. Mas abandonar, jamais. Deus não te abandona, meu irmão. Deus não te abandona, minha irmã. Deus não nos abandona, mesmo quando nós erramos. Estou perdido, errei. Não está perdido. Jesus é o caminho. Deus cuida de nós e sempre vai cuidar de nós.
Deus cuida de nós até quando nos disciplina. Olha que interessante. Porque disciplina é prova de amor. Quando o pai e uma mãe disciplina o seu filho, ele está dando uma prova de amor para o seu filho. Quando deixa o seu filho fazer o que quiser, sem dar uma orientação para o filho, sem dar uma orientação, sem cortar alguma coisa do seu filho. Uma disciplina não precisa ser necessariamente uma surra, né? Que eu sofri bastante com isso daí. Na minha época era assim, né? Eu sei que na época da maioria assim da minha idade sofreu isso daí, né? Hoje é você suprimir alguma coisa que ele gosta, mas não deixa de ser disciplina, é disciplina também. Mas até aí, irmão, na disciplina é o cuidado de Deus. É aqui que eu queria dizer para você que muitas vezes acontece alguma coisa que Deus está falando para você, você não ouve, está falando e você não ouve, está falando e você não ouve. Aí, Senhor, precisava isso, precisava, você não está ouvindo? Então a disciplina também é um ato de amor, é um cuidado de Deus. Deus está falando, olha o buraco, olha o buraco. Tem uma hora que Ele vai te dar um empurrão para você sair da direção do buraco. Então a disciplina também é cuidado de Deus para a nossa vida. Então não reclame de Deus e fala, Deus me abandonou. Ou será que foi Deus que permitiu tal coisa? Não sei, pode ter sido. Pode ser. Pode ser que Deus tenha permitido algo para nos ensinar alguma coisa. Nessa vida todos nós somos alunos, irmãos. Nós somos alunos. Deus é o nosso professor. Às vezes a gente aprende fácil. O professor falou, você aprendeu. Tem alunos que têm mais dificuldade para aprender. Então Deus, como um grande professor, vai com jeitinho e vai nos ensinar, usando muitas vezes até a disciplina. Ninguém gosta de ser disciplinado. Pergunta para a criança, mesmo para a gente que é adulto, de suprimir alguma coisa que a gente gosta. Minha esposa tenta suprimir pizza de mim, mas é o que eu gosto, mas às vezes é disciplina. Precisa emagrecer, você precisa. Aí eu tenho que obedecer. Mas a disciplina faz parte, irmãos. A gente precisa aceitar, principalmente quando a disciplina vem de Deus, principalmente quando você sabe que veio de Deus, porque a disciplina de Deus vem para nos corrigir, porque Ele nos ama. Esse é o motivo principal, porque Deus nos disciplina, porque Ele nos ama e porque cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus cuida não somente dos perfeitos. Eu sei que tem alguns perfeitos aqui na nossa igreja. Eu não estou nesse meio, tá? Já vou falar. Mas Deus cuida dos perfeitos e também cuida dos imperfeitos. Cuida dos arrependidos e necessitados. Deus cuida dos perfeitos e Deus cuida dos imperfeitos também. Porque Ele cuida de nós. Do jeito que você é, Deus cuida de você. É lógico que Deus sempre tenta nos direcionar para o melhor caminho. Como um pastor que muitas vezes tem que dar um toquezinho ali na ovelha, ó, você está saindo fora do alinhamento aqui. Olha lá, a ovelha está caída lá, presa numa pedra. Aí Deus vai lá com aquele cajado curvado na ponta. O que você está fazendo aí, ovelhinha? Vem aqui e já pega, tira e leva e
e põe no colo. É Deus. Deus cuida de nós. Em todos os momentos, nas nossas emoções, quando nós somos falhos, quando nós precisamos de disciplina, quando nós precisamos de ajuda, para suprir a nossa vida diariamente, com alimento, com vestimento, com emprego, com saúde. Deus cuida de nós, todos os momentos da nossa vida. Bom é que nós não precisássemos de ter esse cuidado, principalmente de disciplina, seria bom, mas faz parte do cuidado de Deus, meus irmãos. Deus cuida de nós. E já estamos encerrando a mensagem desta noite, mas eu queria que durante a semana nós fizéssemos um exercício, mas tem que ter um pouco de sensibilidade. Tem que ter um pouco de sensibilidade e perceber quando é Deus que vai estar falando com você, quando Deus vai estar cuidando de você. É no livramento, Deus usa alguém para falar alguma coisa importante para você, para te dar um alerta. Faça esse exercício e você vai ver Deus usando pessoas, às vezes pessoas que nem é do seu círculo evangélico, familiar. Às vezes Deus vai usar alguém para te ajudar, para te direcionar. Deus usa quem Ele quer. Mas aí faça esse exercício essa semana e tenta se sensibilizar e perceber que foi Deus. A gente só pensa assim: fui liberto fui livre de um acidente de carro. Mas pense em coisas pequenas também que Deus pode estar te livrando, te direcionando. Assim, tem um pouco de sensibilidade e dê o crédito para Deus. Senhor, eu sei que foi o Senhor. O Senhor está presente aqui, né? O Senhor está presente. Foi o Senhor. Isso é percepção, isso é sensibilidade. Você perceber quando é que Deus é que faz aquilo por você. Às vezes você pensa até que é por sua capacidade, mas eu quero dizer que não é. Ou que é, mas que Deus que te deu essa capacidade, que deu esse dom, esse talento, é Deus que te deu. Até nisso é o cuidado de Deus. Até a nossa capacitação do que falar, do que fazer, como agir, vem de Deus. Como falar, o que falar, por que falar. Às vezes a gente se pega assim: eu consegui falar aquilo, nossa, eu consegui evangelizar o meu chefe, eu consegui falar para uma pessoa que não crê em Deus, eu consegui falar para ela sobre Deus. Olha, eu consegui orar para uma pessoa que é incrédula, mas ela aceitou a oração e eu fui na casa dela. Isso é Deus cuidando de nós. E quando é alguém que bate na nossa porta e fala: vim orar por você, é Deus cuidando de nós. Faça esse exercício e sinta mais assim a presença e o cuidado de Deus. E o mérito não tenta jogar para você. Tudo que você tiver de mérito, joga para Deus. Não, esse foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que me orientou, foi o Senhor que mandou alguém falar comigo. Aí a gente vai perceber, assim, meus irmãos, assim, essa proximidade que Deus tem conosco, e Deus quer ter essa proximidade conosco. Às vezes a gente que fica um pouquinho querendo se afastar, mas Deus ele quer proximidade, Ele não quer distância, Ele quer proximidade comigo e com você. Por isso que é importante a oração, pelo menos 3 vezes ao dia, conversar com Deus, ter comunhão com Ele. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Por isso
Porque a comunhão, cuidado é dele. Então a gente precisa ter essa comunhão com Deus. Amém, irmãos? Amém. Espero que vocês façam esse exercício, doravante, aí vocês vão tirar um pouquinho dos seus méritos e colocar os méritos para Deus e para Jesus, que é Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele que merece bendizer o nome dele por tudo que ele tem feito, por tudo que já fez, né? Tudo que está fazendo. E eu sei que tem muita coisa que Deus ainda vai fazer na nossa vida, na sua vida. Tem muita coisa por vir, muita coisa que Deus ainda vai fazer na sua vida. Ah, mas eu já tenho 64 anos de idade. Mas Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Não importa a idade que você tem, Deus tem projetos para você que ainda não foi realizado, e Ele vai realizar. Amém? Sabe por quê? Deus cuida de nós. Vamos ficar em pé, vamos encerrar o culto desta noite orando, agradecendo ao Senhor. Alguém gostaria de vir aqui orar? Tem a oportunidade, encerrando o culto desta noite. Pode vir aqui. O microfone está aqui, ó. Maria José, vem aqui. Ora encerrando o culto desta noite, por favor. Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado, Jesus querido, porque o Senhor falou de uma forma muito especial. Acredito que com cada um presente, aqueles que estão em casa, ouvindo na live, Senhor, sabemos que o Senhor é aquele que realmente tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Que a Tua palavra, Senhor, fique guardada em nossos corações, que durante a semana nós possamos estar meditando nela, que possamos, Senhor, ter essa proximidade com o Senhor, agradecendo a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, as nossas famílias, Senhor. Passamos por tudo que o pastor pregou, ministrou nesta noite, mas vemos também, Senhor, as Tuas mãos poderosas sobre cada um de nós. Então que o Senhor continue visitando, Jesus querido, a cada um, a cada família, visitando, Senhor, o Teu filho que falou da cirurgia que irá passar, Senhor. Então que nós possamos continuar colocando-nos diante de Ti, Senhor, confiando cada dia mais em Ti, Senhor, depositando, Papai querido, a confiança no Senhor, lançando sobre Ti a ansiedade, Senhor, que tem assolado as vidas, Senhor. E aqui estamos, gratos a Ti por mais esta noite, gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor cuidou e nos trouxe até aqui. E que essa semana seja uma semana vitoriosa, Senhor, na vida e na família de cada um representado aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Pai. Amém. 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 Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Vão na paz, irmãos. Deus abençoe a todos.